Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a série de áudios histórico-filosóficos em que estamos tratando atualmente da emergência do empirismo. Tratamos anteriormente em vários outros áudios do racionalismo, focando principalmente na figura de René Descartes e na emergência do assim chamado cogito cartesiano. E hoje vamos continuar e vamos tratar o pensador John Locke. Pretendemos então, se assim Deus o permitir, tratar o pensamento de John Locke em 3 áudios. E o áudio de hoje é bem simples, vai ter inclusive uma economia de tempo bem grande, espero que fique em torno de no máximo 10 minutos, e seria basicamente um pouco parecido com o áudio sobre Blaise Pascal, em que em um dos áudios eu trouxe algumas lembranças da minha época de graduação em filosofia, porque quem acompanha o canal sabe que eu procuro trazer sempre a filosofia no seu sentido clássico, no seu sentido acadêmico, mas eivada de lembranças minhas da época de graduação, porque é uma espécie de testemunho cristão. E no caso então do John Locke, eu vou começar com uma lembrança. Cada pensador eu busco trazer alguma lembrança, mesmo que não tenha tido nenhuma lembrança, como foi no caso do Leibniz. Mas o John Locke eu tenho uma lembrança que me é muito cara, e porque justamente ela me ajudou em muitos outros pontos dentro da faculdade. Basicamente é o seguinte: eu sempre tive, digamos assim, deixa eu escolher a palavra, para tentar sobreviver no sentido não só intelectual, mas no sentido também espiritual dentro da universidade, principalmente na época da graduação, a seguinte metodologia, o seguinte caminho. Quando eu encontrava professores em que eu percebia que tinham aversão ao cristianismo, à religião, à dimensão do divino, à Bíblia, e analisava os autores que eles trabalhavam, eu procurava então ficar atento não aos autores que eles traziam. Claro, eu estudava os autores que eles traziam, aprendia para poder tirar boas notas e fazer a minha graduação, que fiz, aliás, tenho boas notas no meu histórico e posteriormente consegui passar no mestrado. Então eu aprendia tudo aquilo que me era mostrado, mas não deixava que certos autores, que certos pensamentos, que certas teorias, que certas ideias de professores entrassem no meu coração. Para isso, eu tinha o escudo, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Não é? Ela escudava, digamos assim, o meu coração. E, nesse sentido, muitas vezes o autor que esses professores criticavam era justamente o autor que eu pegava para estudar. E foi assim que eu comecei a estudar o John Locke. Eu tive um professor que criticava muito o John Locke, principalmente no que diz respeito ao chamado direito natural, e isso me fez perceber que ali estaria um bom autor para ser estudado, e dito e feito. Comecei a estudar o John Locke e ele falava muito sobre a Bíblia. Enfim, é um autor que até hoje eu tenho apreço. E tive mais apreço quando vi o pastor, teólogo, filósofo Francis Schaeffer fazendo um elogio, embora um elogio um pouco modesto, um pouco discreto, mas o pastor Francis Schaeffer faz um elogio
ao John Locke na sua obra Como Viveremos. Nós podemos encontrar no YouTube. São 10 episódios, né? E nos episódios ele fala brevemente sobre o John Locke. Bom, essa seria a minha lembrança de época de faculdade sobre o John Locke, em que eu procurei pegar o que esse professor falou. Ele fez a crítica e eu, a partir da crítica, eu fiz o elogio, indo atrás do filósofo e estudando. E essa é uma dica que eu dou para o estudante cristão que adentra aí a faculdade, principalmente na área de humanas. Atentar para o que os professores ensinam. Esse professor, por exemplo, que eu estou citando aqui, é um excelente professor dentro do que ele se propunha ensinar, uma pessoa de fato esforçada, tinha feito pós-graduação, uma pessoa legal. Mas não deixei que suas ideias, que os pensadores que ele trazia, que as críticas que ele fazia entrassem no meu coração. Embora eu tenha aprendido e tirado boas notas nas cadeiras que fiz com ele, não é? Pois bem, essa é a primeira parte do áudio. Vamos fazer aqui uma segunda parte, e aí eu vou passar para o livro do Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, que é o livro principal de referência, e vamos fazer aqui uma biografia intelectual do John Locke, e concluiremos então esse áudio, e no próximo áudio pretendemos já começar com a questão a chamada tábula rasa do John Locke, né? E a questão propriamente empirista. Então agora vamos passar para essa outra parte, que é uma biografia intelectual do John Locke. É bem curta também. Basicamente, eu não tenho muito o que falar, eu vou ler o que o Colin Brown coloca, porque eu acho que dá conta daquilo que se pretende aqui. Então diz assim o Colin Brown no seu livro Filosofia e Fé Cristã. Vou passar a leitura. John Locke nasceu em 1632 e morreu em 1704. Era filho de um pequeno proprietário de terras que também era advogado. Foi para a Universidade de Oxford quando o puritanismo estava nos seus dias áureos, e o vice-chanceler da universidade era o grande Joe Owen. Entre outras coisas, Locke estudou medicina e acabou conquistando seu título de doutorado nesta matéria. John Locke também era uma figura relativamente pública, mas nos últimos anos da dinastia dos Stuarts, achou mais prudente morar na Holanda e não voltou senão depois da Revolução Gloriosa de 1688. Enquanto esteve na Holanda, teve tempo e tranquilidade para completar seu tratado filosófico importantíssimo, An Essay Concerning Human Understanding, um ensaio concernente ao entendimento humano, de 1690, e sua primeira Letter on Toleration, as cartas sobre a tolerância, acerca da tolerância, de 1689. Publicou subsequentemente outras cartas sobre a mesma matéria e tratados sobre educação e administração civil. The Reasonableness of Christianity, de 1695, foi seguido pelas obras póstumas Paraphrase and Notes on the Epistles of St. Paul, paráfrases e notas sobre as cartas, acerca das cartas de São Paulo. Foi escrito em 1705 a 1707. E um discurso sobre milagres, um outro livro também, 1706. Hoje Locke é lembrado principalmente por ser o pioneiro da abordagem empirista ao conhecimento. Em Oxford ficou impressionado com a leitura de Descartes, mas sua própria abordagem acabou seguindo uma direção bem diferente. Rejeitou a ideia racionalista que a mente desde o nascimento trazia impressa certas noções primárias, evidentes por si mesmas. Então vamos pegar aqui, bem no finalzinho, fazer um breve comentário aqui e concluir o áudio. Então, como nós estamos vendo, ele tem um tratado propriamente científico, ele era médico também, o mais famoso, né, de 1690, o ensaio acerca do entendimento humano. Tem também o tratado político, as suas cartas da tolerância, de 1689. Mas ele tem também
livros e textos que falam sobre o cristianismo, né? Livros que falam sobre São Paulo e sobre milagres, inclusive. Então, essa parte geralmente não é tratada na faculdade. Relega-se a uma parte dita, por assim dizer, enquanto é o lado teológico dele, né? Ou como eu já vi, ou já soube, em bancas de defesa do Agostinho de Hipona, em que a banca praticamente não analisou o, o trabalho da pessoa, do aluno, mas ficou restrita a se perguntar se Agostinho era filósofo ou era teólogo, não é? Que é a grande questão, muitas vezes, que aparece quando se lança alguma questão com um tom religioso ou se tratando da Bíblia, se desmerece o argumento e diz, não, mas isso aí é teologia, isso aí é do âmbito da fé e não merece ser tratado dentro da faculdade. Aqui nós tratamos da razão. Eu me lembro, por exemplo, eu já contei também essa história aqui no canal, de uma certa vez em que eu estava assistindo uma aula e em dado momento eu fiz uma pergunta e eu acabei citando a Bíblia. E citei e argumentei citando a Bíblia, e um aluno que se inquietou, se irritou. Era até um aluno que era meu colega propriamente, mas como o coleguismo vem a parte das ideias, e deve assim ser realmente, ele se irritou e disse assim, olha, eu estou aqui para aprender filosofia e não teologia. Quer dizer, uma das coisas que trouxemos desde o início desse canal é procurar propriamente uma fé que pensa, uma razão que crê, ou zonas de interseção entre teologia e filosofia no seu sentido mais racional, argumentativo, o sentido mais clássico de razão. E é uma das coisas que percebemos aqui em John Locke. Ele tem textos tratados sobre o cristianismo, sobre milagres, enfim. Continuando, então, nós percebemos que John Locke hoje em dia ele é mais conhecido enquanto um empirista. E é isso que é tratado dentro da faculdade de filosofia ou outras faculdades de humanidades, psicologia, história. Quer dizer, John Locke é o cara do empirismo. Ninguém fala que ele escreveu um livro sobre o cristianismo, sobre Paulo de Tarso, sobre a questão dos milagres, né? Quer dizer, aquela coisa que a gente diz, né? Faz uma espécie de depuração do filósofo, uma espécie de pasteurização do filósofo, que volta e meia atende a uma certa agenda historicista que serve tão somente para enquadrar o filósofo dentro de uma via hegeliana. Quer dizer, qual é o lugar dentro da via do sistema hegeliano? Que lugar que esse filósofo apresenta? Pois bem, continuando, mostra-se aqui que ele ficou interessado pela leitura de Descartes. E é aquilo que nós tratamos enquanto vários áudios que tratamos aqui em torno do código cartesiano. Quem quiser pode pesquisar aí, está bem detalhado, procuramos fazer com bastante esmero e diligência acerca de René Descartes, acerca da emergência do cógito, porque entendemos que é no cógito cartesiano que emerge o antropocentrismo. Quer dizer, a grande estrutura que dá ali um empoderamento, que dá uma couraça ao antropocentrismo. E o antropocentrismo é fundamental para entender o movimento pós-renascentista, o movimento da emergência da Idade Moderna. E, nesse sentido, então, falávamos ali que o racionalismo, enquanto a grande estrutura do entendimento mecânico da realidade, que buscava não mais a Deus, não mais ao Deus pessoal, mas ao Deus hipótese, ao Deus impessoal, ao Deus que se apresenta nos fenômenos que devam ser estudados pela física e pela química, quer dizer, o entendimento mecânico da natureza, falávamos que René Descartes acabou assumindo uma posição de centro
e muitos dos outros filósofos gravitaram ao redor dele. E não é diferente com o John Locke. Só que o Locke, ele, como ele era um empirista, e ele era realmente, ele não aceita a noção cartesiana do cogito, da atividade cogitante, pulsante de Descartes, que nos garante a evidência primeira, basilar, de que não podemos duvidar de que estamos duvidando e que por isso somos e em sendo nós existimos. No caso do John Locke, ele não aceita a noção de que essa dimensão do pensamento, da mente, traga ideias inatas. Para ele, de fato, há ideias, mas elas não são inatas. Ele acha que nós nascemos como uma espécie de folha em branco, e aí, à medida que nós vamos recebendo as impressões do mundo, essa folha vai sendo escrita, certo? E nesse sentido ele se afasta do Descartes, e por isso ele não é de uma forma clássica, né? Acabamos tendo que enquadrar os filósofos aqui nessa ou naquela escola, embora talvez eles mesmos não se enquadrassem em uma escola. A gente vê muito isso no início do século XX, com os filósofos que são chamados existencialistas. Boa parte deles não se consideram existencialistas, mas essa já é uma outra história. Mas então o John Locke, ele é um empirista justamente porque ele não acredita em ideias inatas. Ele acredita que nós nascemos com uma folha em branco, uma espécie de tábula rasa, e aí vão se imprimindo em nós a partir das diversas experiências, tanto as experiências exteriores, né, que nos chegam, quanto as experiências interiores, também fisiológicas, a partir da conformação orgânica de cada um. E nesse sentido, a partir daí, a partir do exterior, é que surgiria o interior, que são as ideias. Mas vamos deixar para um outro áudio tratar sobre isso. Hoje, basicamente, o áudio teve dois objetivos. Primeiro, trazer, como eu sempre trago aqui, lembranças minhas, essa lembrança que tenho da época de faculdade, que citei aqui, e depois essa biografia intelectual para introduzir aqui o pensamento do John Locke. No próximo áudio, se assim Deus o permitir, vamos começar com essa noção da tábula rasa, da folha em branco, da emergência das ideias a partir do empírico, do sensível, daquilo que experimentamos a partir do exterior, e faremos então um segundo áudio sobre John Locke. Vamos ficando por aqui então.